personagens da Bíblia, né, que nos ensina a como ter esse relacionamento com Deus. Que a oração é o único meio que nós podemos relacionar com Deus falando através da nossa oração. Como já foi lido aqui pelo irmão Celino, textual, e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício e a glória do Senhor em sua casa. Aqui já é o resultado da oração. Textual é o resultado da oração, né? O resultado da oração sábia. E quando nós fazemos orações sábias ao Senhor, o resultado nada mais é do que a resposta de Deus para as nossas vidas, né? Então o texto áureo começa já nos mostrando que o nosso Deus é um Deus que está atento às nossas orações e que Ele atende a oração dos seus servos. O irmão Marcelino estava falando sobre a verdade prática e eu vou repetir aqui: apregoar a fidelidade do Senhor e adorá-lo com humildade leva-nos a interceder pelo próximo. Vale a pena citar aqui também, irmãos, que quando nós cremos, acreditamos e pregamos e anunciamos a fidelidade de Deus, quando nós acreditamos no fundo do nosso coração que Deus é verdadeiramente fiel, isso vai levar com que nós falamos para outras pessoas acerca desse Deus que é fiel. Porque isso é natural da gente. Uma coisa que a gente gosta de fazer, que o homem gosta de fazer, é de falar de alguém que está bem, né? De alguém que está... Você já observaram quando o presidente está bom presidente, todo mundo quer falar dele. Ah, que presidente maravilhoso, né? Está governando o país muito bem, os seus planos de governo é bom. E a gente, onde para os grupinhos, nós estamos falando desse presidente. Ou quando o pastor é muito bom, as pessoas, rapaz, que pastor que chegou na nossa cidade aí. Que pastor, que homem de oração, que homem, não é verdade? Você chega no meio dos amigos, chegou um pastor na nossa igreja, que é uma bênção, um homem de oração, um homem de Deus. Quando ele ora, os enfermos são curados. E quando nós cremos, quando nós depositamos a nossa fé em Deus e cremos que Deus é verdadeiramente fiel, nós temos prazer de estar intercedendo por outras pessoas, porque nós sabemos que Ele é fiel e queremos que o bem aconteça para outras pessoas. Então, a verdade prática está dizendo exatamente isso: apregoar a fidelidade do Senhor e adorá-lo com humildade leva-nos a interceder pelo próximo, né? Então isso faz com que nós venhamos a interceder por outras pessoas, e é isso que a palavra de Deus estará nos ensinando. Na leitura diária, os irmãos devem ter lido em casa, na segunda-feira, falando sobre Salomão pede a Deus sabedoria. Os irmãos lembram que quando Salomão assumiu o trono e começou a reinar, ele humildemente, Salomão, ele viu que aquele povo de Deus era um povo especial, e ele, preocupado em como conduzir aquele povo, ele orou a Deus, ele fez uma oração assim, e ele pediu a Deus sabedoria para como governar aquele povo. E isso, irmãos, é algo que tem faltado talvez em muitos líderes, muita liderança. Eu não estou falando aqui apenas de liderança política, não, os políticos não são evangélicos e às vezes, né, não tem esse relacionamento com Deus, essa confiança em Deus. Mas existem muitas pessoas que não estão preocupadas com o povo, estão preocupadas com ele mesmo. E isso tem faltado às vezes na vida de muita gente. Por isso que talvez muitos ministérios vão tudo errado, porque as pessoas não estão preocupadas com o povo. E Salomão nos dá uma lição aqui. Ele faz uma oração a Deus preocupado com o povo. Ele não estava preocupado com o seu reino em si, com riquezas, porque talvez se fosse outro, iria preocupar logo com as riquezas. Eu me lembro de uma certa feita, eu estava
eu fui pastorear uma congregação. Nós começamos uma congregação do nada, e nós, quando eu fui para lá, o pastor não acreditou muito, né? Não acreditou muito que ia acontecer alguma coisa naquela cidade. E quando nós começamos a igreja, pela fé, com apenas 2 irmãos, e Deus começou a trabalhar, e as pessoas começaram a se render, né? Render a Cristo naquele lugar. E eu me lembro que o pastor que havia nos abençoado, permitido, né, que a gente fosse para aquela cidade, todos os meses ele me ligava. E a primeira coisa que ele me perguntava, ele dizia: quanto irmão tem no caixa? E aquilo eu não falava para ele, mas doía o meu coração. Porque ele nunca perguntou quantas pessoas aceitaram Jesus esse mês. E eu falei: meu Deus, o pastor não está preocupado com o reino de Deus, com as pessoas que vão se render aos pés de Cristo. Ele está preocupado se está entrando dinheiro. Aí quando eu falava, ele dizia: traz para cá porque nós estamos precisando. Nós tínhamos ali umas 12, 15 pessoas na congregação, a série tinha lá umas 250, 300 pessoas. Ele dizia: traz para cá porque nós estamos precisando. Então, há pessoas que ele está preocupado com o seu próprio reino. Ele não está preocupado com o reino de Deus. E Salomão nos dá uma lição aqui. Ele assume o seu trono, mas ele não estava preocupado consigo próprio, ele estava preocupado com o povo. Ele dizia: Senhor, dá-me sabedoria para como julgar este povo, como governar este povo, como conduzir este povo, como levar este povo a ser fiel a ti, Senhor. Me dê sabedoria para que eu saiba discernir o bem e o mal. Ele faz uma oração sábia, um rei que nos ensina muito quando se trata de relacionamento com Deus, de oração a Deus, de falar com Deus, né? Então, a oração, na terça-feira, a oração é subordinada à vontade de Deus. Aqui, uma coisa que nós aprendemos, eu não sei se os irmãos lembram quando os apóstolos de Jesus chegaram para Jesus e disseram: Senhor Jesus, nos ensina a orar, né? E Jesus olhou para eles e disse: quando orares assim. E ele começa fazendo uma oração, ensinando os discípulos a orar. Muitas pessoas pegam essa oração e fazem essa única oração, aí passa a não ser mais oração, né? É uma reza, e já perde o sentido. Jesus estava tentando ensinar os discípulos de como ter um relacionamento com Deus, como você deve orar ao Senhor. Não é fazer uma reza. Ele diz, quando ele fala na sua oração: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu reino. A primeira coisa que nós, como servos, nós temos que reconhecer que Deus está acima de tudo. A primeira coisa na nossa oração, não importa qual seja a intenção da sua oração, em primeiro lugar, nós devemos glorificar o Altíssimo, nós devemos adorá-lo na nossa oração. Uma oração começa com adoração. Uma oração começa se rendendo aos pés de Deus, reconhecendo o senhorio de Deus na nossa vida. A oração, ela deve começar, em primeiro lugar, colocando Deus acima de tudo. Não é uma reza. Não é eu chegar aqui: Pai nosso que estás no céu. É eu saber chegar com o meu coração, um coração voluntário, aberto e disponível para adorar a Deus, reconhecendo que Ele está acima de todas as coisas. Amém. Que Ele é o meu Deus, que Ele é o meu Senhor. Eu sou pai. Os irmãos aqui que são pais sabem disso. Quando um filho chega para a gente e diz assim: Pai, você é o melhor pai do mundo. Você é um pai maravilhoso. Você é lindo. Eu lembro de um programa que tinha lá no Brasil, né? Parece um programa de comédia. É hispano, Chaves, lembra daquele? E tinha uma menina, uma moça que fazia um papel de uma menina. Ela chegava no pai dela e dizia: paizinho lindo. Quando ela queria alguma coisa, ela chegava: paizinho lindo. Lembra disso? O pai era o mais feio do programa. Mas ela chegava e dizia: paizinho lindo. Ele já parava aqui. Hein? Madruga era o pai dela. Madruga, sou Madruga, isso. E paizinho lindo, porque ela queria alguma coisa do pai. E às vezes quando nossos pais, quando nossos filhos chegam perto da gente e dizem: meu querido pai, você é o melhor pai do mundo. E começa aquela coisa toda, e você: ô filhinho, você fica todo cheio. Depois: pai, você me dá $10. Você não tem nem como, você fica